Oi gente, Elia, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro da Fanny Flagg, Tomates Verdes Fritos, que eu li nessa edição de capa dura da coleção da Folha Leia Mulheres, não, Leia Mulheres é outra coisa, Mulheres na Literatura. Esse é o 14º livro da coleção, como eu disse, eu passei ele aí pra frente de outras leituras, porque eu estava muito afim de ler esse livro, porque eu adoro o filme. Eu não conheço muito sobre a autora, mas ela fala assim sobre os assuntos da mulher, ela fala como uma mulher para as mulheres. Eu não quero dizer nada com isso, eu não faço parte de nenhum movimento feminista, nem de algum outro movimento parecido com isso, de empoderamento e tal. Só porque eu me identifiquei em alguns momentos muito assim com isso e me diverti em muitos momentos, em várias épocas do tempo aqui, porque a história se passa na década de 80, na década de 40. Ai, como que chama o nome das personagens, gente? Tô esquecendo tudo. A gente conhece a Evelyn, que tá visitando a sogra numa casa de repouso, mas acaba ficando meio assim de saco cheio, e aí vai sentar num jardinzinho, acaba conhecendo a senhora Threadgood, ou Nini, se eu não me engano. E aí a Nini começa a contar várias histórias, assim, sabe quando você senta do lado da pessoa, a pessoa começa a desembuchar e nem deixa você falar? Então, assim foi o primeiro encontro dela, e no começo da relação delas foi meio assim, a Evelyn sentava perto da senhora Nini e aí de repente ela começava a contar tudo o que aconteceu na década de 40, lá na Parada do Apito, num café que era muito frequentado pela galera, e esse café tinha como dona a Ide e a Ruth, e as duas tinham uma história muito louca de vida. Então a gente tem essas histórias em paralelo, na década de 80 e na década de 40. A gente vai ter relatos intercalados em terceira pessoa e em primeira pessoa, com o relato de uma radialista que trabalha na décadas de 40, 50 e 60, até 70, eu acho que a gente ouve relatos dessa locutora de rádio, que fica na Parada do Apito, que é uma cidade que fica perto de uma parada de trem, é uma cidade bem pobre, fica no Alabama, numa época que ainda tem bastante preconceito contra negros, que existe a Ku Klux Klan, e a gente conhece muitas pessoas que passam por esse café. É um café, mas não é um café super luxuoso, é um café que abriga todo mundo. A gente tem a dona Ide, que é uma pessoa super livre, uma pessoa selvagem, uma mulher que acaba reunindo todo mundo, né? Qualquer um que quiser comer naquele café, ela acolhe, pode ter dinheiro, pode não ter, mas ela arruma um trabalhinho, varre o quintal e aí você vai ganhar um pedaço de pão, faz algum servicinho ali no café e você vai ganhar um prato de comida. Uma pessoa que acolhe todo mundo. E aí também é uma mulher que meio que a gente associa como se fosse um homem da relação. E aí vocês vão falar, ai, como você é machista, porque só porque ela bebe, sai pra pescar e passa noites fora e deixa a Ruth toda bonitinha, delicadinha no café, cuidando da casa. É, gente, é um jeito fácil de falar. Eu tô falando porque é um jeito mais fácil, porque a Ide é uma mulher que sim, ela vai sair pra pescar, ela caça, ela bebe pra caramba, ela tem um clube que só tem homens e que eles falam um monte de besteiras, e ela defende a Ruth e, enfim, é uma mulher selvagem, digamos assim. Então, a gente tem a Ruth, que é super delicada, que tem o filho dela, que todo mundo tem uma historinha ali no passado até ter se juntado no café. O livro é um pouco diferente do filme porque ele é assim todo picotado, né? O filme também é meio picotado, mas no livro a gente sente mais, né, essa diferença entre os anos 80 e os anos 40. Mas o que eu achei assim legal no livro é que a gente conhece um pouquinho mais sobre a Evelyn e os pensamentos dela, e é muito engraçado assim as coisas que ela fala. Ela tem uma parte até que ela diz assim: putz, eu soubesse que não precisava casar, eu nem casava. Casei porque era boba, achava que precisava. Tem muitos questionamentos sobre a vida da Evelyn nos anos 80 que a gente acha muito engraçado e que a gente vê a descoberta dela como mulher e a descoberta dela na vida, assim mesmo, do que ela quer fazer pra vida dela. E eu sempre acho estranho, assim, pessoas que não têm uma paixão na vida. Tipo, você tá com, sei lá, uns 50 anos e nunca fez nada que você realmente tivesse gostado. Sei lá, tipo, você nunca fez uma faculdade que você gostou, você nunca teve um grande amor, uma grande paixão, e você só viveu, só trabalhou, casou, teve filho, você nem se relaciona com seu filho. É esquisito. Então a Evelyn é uma dessas pessoas que se descobre depois de muito tempo, depois que já casou, depois que o filho já tá crescido, nem mora mais com ela. Enfim, então tem essa descoberta da Evelyn. A gente vai ter a senhora Nini contando tudo. A Nini era a cunhada da Ide,
Id, se eu não me engano era a cunhada da Id. Ela conta tudo o que acontecia na Parada do Apito. A história principal não é a mesma do filme, né? A história principal do filme, que eu lembro, era o abuso que a Ruth sofria do marido e tal, e da Id defendendo ela, e da vida selvagem que a Id levava, e do café e as coisas que aconteciam no café. No livro a gente vai conhecer um pouco mais sobre como as pessoas viviam em volta, né, dessa parada de trem, do trilho de trem. Tem um bandido aqui que nunca é pego, mas que assalta os trens que passam perto da cidade, joga comida para que a comunidade negra em volta dos trilhos se alimente. Tem esse lance da Ku Klux Klan, tem esse lance dos negros trabalharem na Parada do Apito nessa época no Alabama, uma cidade super hiper preconceituosa nessa época. Vamos lembrar que na Carolina do Sul tudo demorou mais para os direitos dos negros. Era uma época que se um negro morria não tinha problema, se ele fosse assassinado tudo bem, ou se algum branco falasse, apontasse para qualquer negro e falasse ele me roubou, ele seria preso, sabe? Então não tinha praticamente nenhum direito. A gente vai ter uma comunidade nesse café, uma família, e não vai ter nenhuma diferenciação de quem é negro, de quem é branco, quem trabalha, quem não trabalha. Todo mundo ali é uma família unida. Então essa vai ser a diferença da história contada na Parada do Apito. Pera aí que alguém dormiu aqui, e aí eu já volto, tá? É assim que grava vídeo com o nenê, gente. Então esse livro, até por ser mais uma história contada pela senhora Nini, a senhora Threadgood, nos anos 80, falando sobre os anos 40, tem um tom bem melancólico e é um livro que fala bastante sobre várias mulheres do passado e as mulheres agora, né, dos anos 80 aqui no caso. Então não sei, é um livro que eu gostei bastante, eu gosto dessa melancolia, desse saudosismo, não sei se é saudosismo, não, esse lance de ter alguém contando uma história também. E aqui, como eu disse, a gente vai ter essa narrativa nos anos 80, da senhora Nini contando para Evelyn. Vai ter coisas que aconteceram na década de 40, contada em terceira pessoa também. E a gente vai ter uns boletins no meio, vai ter essa radialista contando coisas. Eu até lembrei um pouco do Welcome to Night Valley, porque tem essa radialista que fica contando coisas que aconteceram na cidade e passando informações e, enfim, falando de uma forma bem pessoal, falando coisas do marido dela. E assim, é como se fosse realmente uma pequena comunidade ali que fosse abastecida pelas informações dessa radialista. Esses boletins são bem rapidinhos, ó. A gente vê que ele tem uma folha só, ó. Aliás, esse livro é bem rapidinho por causa disso. Como as histórias são intercaladas, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Passou esse boletim de uma página da Dot Wins. Aí a gente vai ter aqui, ó, Geórgia, 4 de agosto de 28. Aí passa ali 2 páginas. Aí tem Casa de Repouso em 86, que é onde a Nini tá contando, né, nos anos 80 pra Evelyn toda a história. Aí tem mais 2 páginas, aí volta para 1928. A gente não se perde porque é bem amarradinho, assim. O que a Nini tá contando aqui para Evelyn nos anos 80, a história é contada com mais detalhes ali em 1928, 1930, 40, 60. A gente vai acompanhar por um longo período essa história do café e tal. Eu falei Carolina do Sul, mas eu queria falar Alabama. A gente não tem, assim, uma história principal nesse livro. A gente vai ter a senhora Nini falando dos anos 20, 30, 40, 50, acho que até 60, até a decadência do fechamento do café no Alabama, nessa cidade, na Parada do Apito. Uma das histórias que se passa, que é uma que eu bem lembro do filme, é que a Ruth acaba casando com um cara em outra cidade, o cara começa a bater nela, ela pede ajuda pra Id, que ainda mora na Parada do Apito, a Id vai pra lá, resgata a Ruth, o marido da Ruth vai atrás dela, e aí de repente o marido dela some, o ex-marido dela some. E aí todo mundo fica se perguntando onde foi parar o marido, o que aconteceu, se ele foi assassinado, quem deu um sumiço nele, o carro dele é encontrado no fundo de um rio. Então, no fim, a gente acaba descobrindo, aqui no livro, fica nas entrelinhas o que aconteceu com o marido. No filme, eles dão meio que uma sugestão do que aconteceu. Aqui também é uma sugestão, mas no filme é mais visual e tal. A gente tem algumas histórias dos filhos da Cissy e do Big George, que são negros que trabalham no café na Parada do Apito, da Id e da Ruth, que meio que são praticamente sócios do lugar, porque a Cissy, ela é a cozinheira, e o Big George é o cara que faz churrasco e faz tudo ali, que ele é um negro gigantão e que cuida de várias coisas pra Id, é amigo dela, bebe com ela, joga com ela. Então, como eu disse, é uma família. E aí a gente conhece os filhos desse casal que trabalha lá também. Um dos filhos chega até Boston, se eu não me engano. Ele vai para outras cidades, se descobre, volta. Então é um lance também. Então a gente acaba descobrindo também esse lance de descobrimento da juventude nessa época para um jovem negro.
Então tem toda essa questão, mas não é muito essa questão tipo de agora que fica discutindo sobre igualdade e tal. Não, é um descobrimento do jovem na cidade, sabe? Assim como também não tem uma super discussão sobre o feminismo e tal, é o descobrimento da mulher ali na sociedade nos anos 80, nada de bandeiras e tal, é só coisas que aconteceram com a mulher e com alguns negros aqui. Como eu disse, é um livro rápido de se ler, porque ele tem essas histórias intercaladas. A gente não se perde, porque uma história vai complementando a outra, mesmo que sejam em anos diferentes, mas é uma narrativa bem fácil de se pegar. Tem esses boletins, que não só da Dot Wins, tem os boletins dos trem e tal. Então é isso, é um livro fácil que eu gostei muito de ler. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, não liguem para mim chorando ao fundo e até o próximo vídeo.